para gravar então. Vamos lá. Começando com aquela pergunta tradicional, eu acho que vocês já estão até acostumados com essa pergunta que eu sempre faço para vocês. O que vocês lembram da última aula? A gente falou de flexibilidade, né? A gente falou de flexibilidade, né? E eu creio que nós paramos a nossa aula meio que não mostrando essa imagem, mas a gente conversou bastante a respeito dessa imagem. Será que vocês conseguem lembrar o que eu estava querendo dizer com essa mensagem aqui, com esse slide? Sim. Sim, os maiores índices de flexibilidade eles ocorrem na infância. E com o decorrer da vida, o que vai acontecendo? Essa linha vai caindo, você vai acabando por perder flexibilidade. E eu lembro que a gente discutiu um pouco por que a gente perde flexibilidade com o passar dos anos. Por falta de prática também. É um dos motivos que nós podemos pontuar como sendo um fator que faz com que haja essa perda de flexibilidade, mas a gente pode entender também um outro aspecto, né? E esse encurtamento ele ocorre por quê? Lembra lá daquela história da mulher de salto alto? Né? Exatamente. Na verdade, esses encurtamentos, quando eles acontecem, principalmente nessa questão da relação do salto alto, mas também em outras posturas que ocorrem, por exemplo, no ambiente de trabalho ou mesmo dentro da sala de aula, né? A gente vai ter uma especialização que ocorre no nosso organismo para determinadas posturas, né? Na verdade, não uma especialização, mas uma adaptação do organismo para determinadas posturas, né, que são mantidas com uma maior regularidade, e isso acaba fazendo com que haja, dentro dessa adaptação, o encurtamento de determinadas cadeias e do alongamento de outras. Né? Então, a gente vai ver, por exemplo, às vezes, dificuldades para se realizar movimentos em grandes amplitudes, quando você não tem essa necessidade no decorrer da sua vida. Então, quando você tem a necessidade de fazer esse movimento em amplitude, a gente acaba sentindo. Né? O Michael falou, por exemplo, a respeito da sarcopenia, dessa perda de massa muscular que acaba acontecendo, principalmente nas pessoas mais idosas, também acaba sendo, porque a sarcopenia em si, ela acaba sendo quase que entendida como uma patologia, né? Por falta de atividade física, por falta de movimento, essa perda excessiva de tecido muscular que acaba acontecendo principalmente nos idosos, né? Então, a gente vai ver que essas adaptações a determinadas posturas vão promovendo determinados encurtamentos também como consequência dessas posturas, e com isso você acaba observando a diminuição de determinadas possibilidades de movimentos no que diz respeito a realizá-los em amplitudes consideradas ideais, né? E aí você consegue reverter isso por meio do exercício físico, só que quanto mais severa é essa perda, mais difícil acaba sendo essa recuperação. Então, por isso que a gente acaba pontuando que quanto mais ativa uma pessoa é, mais tênue acaba sendo essa queda. Né? Você vai ter essa linha aqui não sendo tão grande, essa queda, como se ela não fosse ativa. Então, se a gente imaginar aqui essa linha como sendo de uma pessoa que não é fisicamente ativa, de uma pessoa ativa, essa linha ela vai acabar acontecendo aqui, ó.
É claro que a linha minha não ficou tão bem retinha assim, mas a queda ela acaba sendo menor, né? As perdas acabam sendo menores, elas acabam sendo mais tênues, né? Então a gente vai observar que tudo aquilo que acaba sendo realizado na infância, ou seja, todos aqueles estímulos que acontecem na infância, a hora que você chega na adolescência, principalmente no início da fase adulta, se você mantém uma vida ativa, se você mantém os exercícios físicos como sendo uma prioridade, você vai ver que essas perdas relacionadas à flexibilidade, flexibilidade acabam sendo menores. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai acabar vendo também que isso pode ser explicado por meio de diferenças que vão acontecer, por exemplo, devido aos fatores hormonais, devido à massa muscular, principalmente nesse comparativo entre homens e mulheres. Mas o que a gente consegue observar também, muitas vezes, é relacionado ao último item nosso aí, né? Você tem ali a diferença entre hormônios, diferença de massa muscular, diferença no atrito entre fibras musculares, mas o último item ele acaba sendo um fator até mais forte do que os demais quando se faz esse comparativo entre homens e mulheres. É claro que atualmente a gente acaba vendo uma modificação na tendência ao qual há a inserção de crianças, meninos e meninas com relação à atividade física. Mas se você voltar mais no tempo, você vai ver que há uns 10 anos atrás, não precisamos ir tão longe assim, havia, né, e às vezes há ainda, aquela diferenciação do que o que é atividade voltada para a menina, o que é atividade voltada para o menino. E normalmente, quando você faz a análise dessas diferenças que existem entre as atividades que eram consideradas femininas e o que eram consideradas de meninos, você acaba vendo que boa parte das atividades relacionadas às meninas, elas têm uma predominância na flexibilidade no que diz respeito à sua prática. Né? Então, se você voltar no tempo, você vai ver que boa parte das meninas eram, né, e muitas ainda são, estimuladas a fazer balé ou ginástica. Né? E você pega balé e ginástica, são atividades em que a flexibilidade ela tem uma exigência muito grande de se ter um nível bem alto dessa capacidade física. Enquanto os meninos eles acabam indo para onde? Para esportes coletivos, né? Futebol, basquete, voleibol. Né? Não que as meninas não vão também para essas atividades, mas ainda acaba tendo uma predominância, uma prevalência maior dos meninos desse tipo de atividade, bem como nas lutas. Né? E quando você vai para esses esportes coletivos e para as lutas, você vai ver que há necessidade de flexibilidade, mas numa proporção menor em relação, por exemplo, à capacidade física, força. Então, essa diferenciação de estímulos que ocorrem principalmente na infância também fazem com que haja modificações no grau de desenvolvimento dessa amplitude, no grau de desenvolvimento dessa flexibilidade no decorrer da vida. Então, se pega lá que o tipo de atividade, por exemplo, pode ser entendido como um dos aspectos que levam à redução precoce da flexibilidade. Né? Você fazer atividades em que elas por si só existe uma diminuição de movimentos em grandes amplitudes e isso acaba sendo acentuado com o passar dos anos, com o decorrer da idade. Beleza? Tranquilo? Então, aí a gente já entendeu um pouco a respeito do que é a flexibilidade. E da mesma forma que a gente fez com resistência, com força e com velocidade, o que a gente precisa fazer agora a respeito da flexibilidade? A gente precisa classificar ela. Né? E a gente vai ver, dentro dessa classificação de flexibilidade, a gente vai ver, por exemplo, que
a flexibilidade em si, da mesma forma que acaba acontecendo com as outras capacidades físicas, ela também pode ser classificada em flexibilidade geral e flexibilidade específica, né? A hora que a gente via, por exemplo, a, a diferença que existe, por exemplo, da resistência, por exemplo, quando a gente falava dessa classificação de resistência geral, né, e resistência específica, a gente falava que essa divisão entre geral e específica estava relacionada principalmente à periodização do treinamento, ao treinamento em si, onde a gente entendia a resistência geral como uma resistência mais generalizada, né, mais globalizada, e que independia qual que fosse a modalidade esportiva, você estaria trabalhando essa resistência. E a hora que você vai para a resistência específica, você está falando de uma resistência já particular a uma modalidade esportiva, certo? A um movimento específico, a uma necessidade de realização de movimento por um certo período de tempo, certo? Então você já vai ter um trabalho específico em que há a promoção de adaptações específicas voltadas para um objetivo específico. Olha quanto específico na história. A hora que a gente entra para a flexibilidade, ela já vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque quando a gente pensa na flexibilidade geral, a gente está pensando nos principais sistemas articulares, né? Nas principais cadeias. Então, articulação de ombro, quadril, coluna vertebral. Então, a gente está pensando no sentido mais globalizado, entendeu? E nessa questão de globalizado, essa flexibilidade geral, você vai ver que ela acaba sendo importante para todas as modalidades, né? Sem distinção nenhuma. Então, quando você vai, por exemplo, no voleibol, a hora que a gente analisa, por exemplo, o saque-viagem, que eu falo para vocês, em que o atleta vai jogar a bola, e para ele golpear, ele vai ter que fazer a extensão do corpo quase como um todo para golpear ela no ponto mais alto dela e fazer a melhor alavanca possível, com velocidade e força, para que essa bola saia da maneira mais rápida em direção à quadra adversária. Você vai ver que no voleibol, dentro da especificidade do saque, essa flexibilidade geral ela acaba sendo essencial. Não só no saque, mas no bloqueio, na defesa, no ataque. Ou seja, isso a gente consegue transferir para o futebol, quando o atleta vai subir para um cabeceio, certo? Ou para o goleiro na hora de fazer uma defesa. Então, você vai ver que essa flexibilidade geral ela vai ser importante para tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? E ela vai ter uma relação direta com essa flexibilidade específica, né? Por que eu falo dessa flexibilidade específica? Porque a hora que a gente analisa, por exemplo, a corrida, né? Você vai ter que ter essa flexibilidade bem desenvolvida, tanto na parte de membro inferior quanto na parte de membro superior, né? Por menos movimento que ocorra na parte de membros superiores, é necessário você ter uma boa flexibilidade, porque dependendo da intensidade, dependendo da forma como você corre ou da necessidade do movimento na corrida, você vai ter que ter uma amplitude maior ou menor de movimentos. Então aí você vai ter que ter essa flexibilidade geral bem desenvolvida. E quando você entra daí numa parte mais específica nessa questão da corrida, a gente vai ver a questão, por exemplo, da transposição da barreira quando na realização das provas com barreiras, né, dos 100, 110 metros com barreira e 400 metros com barreira. Porque aí sim você tem que ter uma amplitude específica no que diz respeito a essa relação que vai existir entre quadril e joelho, para que você consiga fazer não só a flexão do quadril, mas a extensão do joelho de maneira adequada para fazer essa transposição da barreira com a perna de ataque, e a perna que vem posterior também vai depender de uma flexibilidade muito boa e bem desenvolvida para fazer essa passagem lateral. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vocês vão lembrar a dificuldade que vocês tiveram com essa flexibilidade específica. O correr por si só não era tão difícil, mas a hora que surgia a barreira e você tinha que fazer a transposição dela, procurando fazer esse movimento de maneira correta, de acordo com o que é feito, né, tecnicamente falando, vocês viram a dificuldade que acaba existindo. Por quê? Porque nessa questão
técnica, essa flexibilidade específica ela não era bem desenvolvida. Então, essa flexibilidade específica ela vai estar relacionada com articulações específicas e, principalmente, voltadas para movimentos também específicos de determinadas modalidades esportivas. Beleza? Então, a gente vai ter essa questão da flexibilidade geral e flexibilidade específica. O quadro aí meu, ele não ficou bem legal para a gente conseguir diferenciar todas essas classificações, né? Por que eu falo isso? Porque você vai ter a questão geral e a questão específica. E dentro dessa geral específica, você vai ter essa flexibilidade também como sendo entendido como uma flexibilidade ativa, uma flexibilidade passiva e uma flexibilidade estática. Essas três nomenclaturas aí, elas vão se aproximar muito com as nomenclaturas que a gente usa para classificar, né, para definir os alongamentos. E a gente já vai entrar daqui a pouco nos alongamentos, né? Então, o que a gente vai ter nessa questão da flexibilidade ativa? Como que eu determino a flexibilidade ativa, certo? Como é que eu sei o grau de flexibilidade ativa? Qual que é a maior amplitude de movimento que eu vou conseguir de maneira ativa? Ou seja, vai ser a maior amplitude de movimento que surge a partir de uma contração muscular. Então, a hora que eu falo, por exemplo, do movimento de elevação do braço aqui, a amplitude que eu consigo nessa abdução aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a relação com a flexibilidade ativa. Por quê? Porque o movimento, quem faz, sou eu, certo? É a musculatura agonista, é a principal musculatura que vai promover esse movimento. Então, a hora que você pede para fazer a flexão do quadril, aproximando o joelho do tronco, se eu faço uma força com as mãos, eu percebo que esse joelho vem um pouquinho mais, mas a maior amplitude que vem para mim por ação muscular agonista, ela vai ser uma. A hora que eu faço força, aí eu vou ter outra, né? Então aí você vai ter uma diferença que vai existir entre um primeiro momento e um segundo momento, certo? Então, a hora que eu pego esse braço meu aqui e trago ele à frente, ou seja, a amplitude máxima de movimento que eu tenho aqui pela ação muscular é esse. A hora que eu venho com essa mão aqui e faço esse esforço, eu vejo que o meu ângulo acaba sendo maior. Então, aí o que eu vou ter? Essa relação entre flexibilidade ativa e flexibilidade passiva, certo? Então, a flexibilidade passiva não necessariamente precisa ser eu fazendo essa força externa, né? Por mais que eu esteja fazendo força, mas você pode ter também uma outra pessoa fazendo isso por você. Então, essa diferença que vai existir entre flexibilidade ativa e flexibilidade passiva é chamada de reserva de movimento, né? Então, a hora que você faz qualquer outro tipo de movimento, a hora que você pega o seu pé, faz essa flexão do joelho, tenta encostar o seu calcanhar no quadril, você tem uma amplitude. A hora que vem alguém e faz uma força maior, você acaba vendo que o movimento em si ele acaba tendo ainda alguns graus a mais que ele consegue alcançar. Então, essa flexibilidade ativa é a partir da contração dos músculos agonistas. Flexibilidade passiva, você vai ter uma ação da musculatura, você vai ter uma ação externa, certo? E a partir de um relaxamento muscular que vai existir para que você consiga ter essa amplitude alcançada. E aí você vai ter essa questão da flexibilidade estática, né? O que é essa flexibilidade estática? É você manter um estado de alongamento por um determinado período de tempo. Então, a hora que a gente está, por exemplo, em pé, né, a gente vai ter, por exemplo, essa relação dessa flexibilidade estática, principalmente nessa musculatura dos membros inferiores e do tronco, para você se sustentar em pé. Se você ficar na postura correta, direitinho, do jeito como manda a cartilha, né, com relação ao seu corpo parado em pé, você vai ver que você vai mantendo, mas daqui a pouco você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai relaxando, por quê? Porque você não consegue ter força suficiente para que essa musculatura seja mantida alongada por um período específico de tempo, certo?
É mais ou menos o sofrimento que surge, por exemplo, do pessoal que serve o exército, tem que ficar em guarda, né, que tem que ficar lá parado, puta período de tempo, aí sente dores no corpo. Por quê? Porque essa postura que tem que ser mantida por um período longo de tempo, ela vai ter uma dependência não só da força, mas também do grau de flexibilidade que consegue ser mantido, né, por essa musculatura. Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? É, cadê aqui? Aqui. Então, o que acaba acontecendo? Na verdade, a tensão muscular que ele acaba criando ali, ela acaba fazendo com que ela resulte num desconforto após um período longo de corrida. Isso está ligado principalmente com uma necessidade maior de fortalecimento muscular, né? Devido não só ao impacto, mas à movimentação, à necessidade da manutenção da postura no ato de correr, certo? E aí acaba sendo interessante, principalmente depois desse período de corrida de 10 quilômetros, e não sei quanto tempo essa pessoa corre, os 10, se ela faz em 50, em 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e meia, não importa o tempo. O que importa é que para ela evitar esse desconforto, ela tem que fazer com que ocorra esse relaxamento da musculatura das costas, né? E esse relaxamento ele pode ser feito por métodos passivos, né, que estão ligados à questão dos exercícios do alongamento, mas também eles podem ser relacionados com a. Eles podem ser também trabalhados a partir da liberação miofascial, que também acaba sendo um método ideal para a promoção desse relaxamento muscular depois de uma atividade intensa. Beleza? Então, eu não digo que seria a falta de flexibilidade, certo? Não só ela, mas também um pouquinho de melhoria nessa capacidade de força e resistência de força, nessa necessidade de se manter uma postura estática. Né? Deixa eu voltar aqui. O Aleph pediu para eu voltar na questão lá da diferença que vai existir entre flexibilidade estática, flexibilidade passiva e flexibilidade ativa, né? A flexibilidade ativa, ela é encontrada, ela é avaliada, ela pode ser entendida como sendo essa maior amplitude de movimento que você consegue alcançar a partir de uma contração voluntária, certo? Então, aí que você vai ter essa flexibilidade ativa. A flexibilidade passiva, ela vai surgir principalmente quando você tem um agente externo atuando nessa flexibilidade. Né? Imagine o seguinte, a hora que a pessoa treina, né, o amigo da Stephanie, ele terminou o treino de corrida dele. Aí o professor ou a própria Stephanie chega e fala para o cara, chega aí, vamos dar uma relaxada agora, cara. Ela não vai falar para ele manter uma postura, né, estática, né? Ela não vai falar para ele fazer nenhuma ação ativa. Ela vai falar para ele, ó, deita aí agora. E ela vai fazer a manipulação dessa pessoa, certo? Então, essa manipulação da pessoa está sendo de maneira passiva, certo? Ou seja, são exercícios de alongamento passivos que estão relacionados com esse grau de flexibilidade passiva. Qual vai ser a maior amplitude que pode ser alcançada pelo indivíduo por manipulação externa? Né? Então, a hora que, por exemplo, essa questão do problema das costas, né? E acaba sendo até legal a hora que a pessoa termina de correr, por exemplo. Você pega ela, ela fica deitada de bruços, certo? De cúbito ventral.
Aí você apoia uma mão na costa dela, bem aqui na região do tórax, e com a outra mão você pega bem aqui perto da crista ilíaca aqui e promove e aproxima de você. Você vai fazer tipo uma torção. Você vai ver o estralo que acaba acontecendo principalmente naquela região, devido principalmente a essa tensão muscular que está acumulada ali, né? Então você vai fazer essa manipulação de um lado, essa manipulação do outro. Aí você pega o peito do pé, né? Flexiona o joelho, daí você leva um pouquinho o joelho. Então todas essas manipulações você está fazendo de maneira passiva e a amplitude de movimento que é alcançada dentro dessa manipulação passiva é entendida como sendo a flexibilidade passiva. Então, se você pegar essa mesma pessoa e falar para ela fazer o exercício sozinha, a partir da ação dela, e você avaliar quantos graus deu em cada articulação, e depois você fala para ela, vamos fazer tudo de novo, só que agora você não faz força nenhuma. Só eu que vou manipular agora, você relaxa. Você vai ver que a amplitude de movimento ela acaba sendo maior. Então, a diferença que vai existir entre a ação ativa e a ação passiva, a gente vai entender como sendo essa reserva de movimento. Beleza? Acho que ficou mais claro para todo mundo depois dessa, né? Então, aí a gente vai para a questão dos métodos para desenvolver a flexibilidade. E quando a gente pensa em métodos para desenvolver flexibilidade, a gente consegue traduzir isso como, principalmente nesses dois que a gente está vendo agora, os exercícios de alongamento, né? Então, a gente vai ter, dentro dessa metodologia, a divisão desses alongamentos em alongamentos ativos e alongamentos passivos, certo? Então, você vai ter, dentro dessa classificação dos métodos, você vai ter o método ativo, o método passivo, e um terceiro método, que é bem legal, que é o FPN, né, o FNP, que é a facilitação proprioceptiva neuromuscular, ou facilitação neuromuscular proprioceptiva. A ordem dos tratores aí não vai mudar a construção de nenhuma maneira, né, que é um método combinado, né? Então, a gente vai falar hoje a respeito do método ativo, do método passivo. Na próxima semana a gente fala do método combinado e quais são os fatores que acabam interferindo no desenvolvimento desses exercícios de alongamento, beleza? Então, quando a gente vai lá dentro dos métodos ativos, a gente vai ter dentro desses alongamentos ativos a divisão deles em alongamentos ativos estáticos e alongamentos ativos dinâmicos, né? Qual que é a diferença de um alongamento ativo estático e qual que é a diferença de um alongamento ativo dinâmico? Eu acho que o próprio nome já meio que nos ajuda a entender isso. O alongamento ativo estático é aquele que eu falo para vocês, e falei na aula de futsal, e falei na aula de atletismo, pelo amor de Deus, não façam ele no início de aula, né? Porque ele não vai fazer mal, mas também não vai fazer bem, né? Ele não vai auxiliar no aquecimento, ele não vai auxiliar na lubrificação articular, ou seja, aquele tempo que a gente gasta fazendo um alongamento estático no início da qualquer atividade, a gente podia estar usando ele de uma maneira mais efetiva e eficiente, né? De uma maneira mais positiva, né? Que seria a partir dos alongamentos ativos dinâmicos. Então, o que é o alongamento ativo estático? É aquele famoso eu paro lá, puxo aqui e fico contando. 1, 2, 3, 4, 5, né? Segura e sustenta, que acaba sendo muito comum, né? Eu vejo aqui perto de casa tem um parque, já cheguei a comentar com vocês. Eu vejo o pessoalzinho chegando lá no parque para caminhar, para lá no parque, alonga lá, braço direito, braço esquerdo, vai lá, isso aqui, e sai caminhar por uma hora, né? Não acaba tendo muito lógica, muito sentido nisso, né? O que acaba sendo interessante, né? Tanto o alongamento estático quanto o alongamento dinâmico, eles servem para promover essa questão dessa elasticidade muscular, certo? Só que qual que acaba sendo a diferença de um para outro, né? O alongamento
Completa a frase, né, Michael? Você parou nos 3 pontinhos, é fácil ligar o microfone e falar, né? Até você digitar tudo aí. Comentando que para o alongamento começar a fazer efeito seria de 15 a 30 segundos. Putz, aí que tá. Depende muito do que você quer com ele, certo? Depende muito do que você quer com ele. Então, quando eu falo, por exemplo, do alongamento voltado... Tá sem microfone? Desculpa aí, cara. No problem. Quando eu estou pensando no alongamento, num exercício de alongamento, em que eu quero trabalhar exclusivamente a flexibilidade, até aí tudo bem. Agora, quando eu estou pensando num exercício de alongamento, seja ele estático, seja ele dinâmico, prévio a alguma atividade, eu tenho que entender mais ou menos qual que é o meu objetivo de estar realizando ele. Por que eu falo isso? Porque se você fala para uma pessoa que ele tem que sustentar lá por 30 segundos um alongamento, por exemplo, da musculatura peitoral, e na sequência ele vai fazer um exercício de supino, ele vai ter uma perda, por exemplo, na condição muscular de realização de pontes cruzadas para promover essa força muscular que vai ser necessária para aquela ação, para aquele movimento, né? Então, 6 a 12 segundos, ele acaba sendo, aquilo que eu falei, um período que não vai trazer prejuízo e nem benefício, principalmente se a gente pensar no aspecto estático. Se a gente pensar no aspecto dinâmico, você vai fazer com que haja uma melhoria na lubrificação articular e na diminuição dessa viscosidade que existe dentro da estrutura muscular por si só, né, promovendo um melhor deslizamento entre as fibras. Se eu trago uma ação dinâmica que vai lá de 15 a 30 segundos, né, pode ser que para a pessoa seja o ideal, pode ser que, dependendo da condição física da pessoa, seja exagerado. Então, essa questão de tempo, eu sempre falo que deve-se levar em consideração o porquê e para quem que vai ser feito. Né? Então, dependendo do porquê que eu vou fazer aquilo e dependendo de quem que eu vou fazer aquilo, aí eu tenho o meu objetivo sendo alcançado de uma maneira específica. Né? É complicado, dentro da educação física, acaba a gente encontrando muitas convenções, né? Com relação a tempo, a repetição, a série, né? Então, eu falo que a gente entra nos famosos números cabalísticos. Já comentei com vocês a respeito desses números cabalísticos na educação física, né? 3 séries de 12, aí você sente dor, você vai no médico, o médico passa inflamatório de 8 em 8 e um fisioterapeuta que são 10 sessões. São números cabalísticos. Parece que já vem na cartilha isso. E às vezes não é isso que funciona, né? Depois você volta de novo no médico e fala, mas não melhorou. O médico fala, então continua tomando anti-inflamatório de 8 em 8 e faz mais 10 sessões. Será que era isso que realmente precisava? Será que realmente era isso que era necessário? Então é preciso analisar cada caso. Então, na questão do tempo, é preciso ter esse cuidado. Quando a gente fala dessa diferença que vai existir entre entre o alongamento estático e o alongamento dinâmico, vai ser bem por aí. Então, esse alongamento estático vai ser essa manutenção de uma postura, e o alongamento dinâmico é quando você faz com que os movimentos realizados se aproximem um pouco do que vai ser a atividade fim. Né? Então, os exercícios educativos, por exemplo, de corrida, eles podem ser entendidos não só como um educativo, mas também como exercícios ativos, dinâmicos, de alongamento, que vão promover não só a melhoria da ação em si, por melhoria da lubrificação e da menor viscosidade entre as fibras, mas também por promover um pouco essa melhoria também da elasticidade muscular. Beleza? E aí a gente vai ter o método passivo. Né? O que a gente vai encontrar nesse método passivo? Você vai ter também, da mesma forma que a gente viu na flexibilidade passiva, essa flexibilidade passiva ela é obtida por meio de alongamentos passivos. Então, é aquela ação em que você tem esse agente externo que faz todas as mobilizações, todas as posturas. Beleza? Você quer ver uma coisa interessante, ainda voltando naquela questão do ativo e do estático e do dinâmico, que eu lembrei agora?
Na época que eu entrei trabalhar na Universidade de Sorocaba, foi para trabalhar dentro de um programa de ginástica laboral, né? E dentro desse programa de ginástica laboral, como eu falei para vocês, a gente fazia a avaliação de flexibilidade por meio da goniometria, ou seja, eu analisava os ângulos, né, das articulações e por meio dali eu tinha uma ideia mais ou menos do que eu tinha que fazer com aquela pessoa relacionada ao exercício físico, né? Então, mas assim, as aulas elas não eram individuais. Na ginástica laboral você vai no setor. Então, o que acabava acontecendo? Você tem, né, dentro de uma universidade, não só dentro de uma universidade, mas em outros locais de trabalho, você vai ter aquele pessoalzinho, por exemplo, de escritório, que fica sentado a maior parte do dia, né? Cobrança, secretaria, contabilidade, telefonia, né? O pessoal de TI, o pessoal que fica sentado, praticamente. A postura deles durante o dia é sentada. E você tem um outro pessoalzinho que fica em movimento. Então você tem pessoal de manutenção, você tem pessoal de limpeza, né? No caso da universidade, você tinha o pessoal de suporte, de apoio, que são os B10, que ficam andando para cima e para baixo. Então, o que acabava acontecendo? Como é que eu, como profissional de educação física, poderia trabalhar com esse povo? Quais que seriam as escolhas de vocês com relação a esses 3 métodos? O que vocês fariam com esse público? O pessoal da secretaria que fica sentado o dia inteiro, em comparação com o pessoal da manutenção e da limpeza que fica em movimento o dia inteiro. O que vocês fariam com eles? Hum, certo. Uhum. Uhum. Nossa, 8 a 10 minutos. Ah, bom. É, é, é bem por aí. Alguém tem mais alguma ideia? Bom, vamos lá. O que a Stephanie fez realmente acaba sendo o que a gente considera ideal. Porque imagine o seguinte: a pessoa ela fica sentada todo dia numa mesma posição. O que você tem que fazer com ela, por exemplo, numa aula de ginástica laboral? Você tem que quebrar essa homeostase dela, esse equilíbrio dela de ficar sentado. Qual que acaba sendo o problema quando você vai trabalhar com exercícios dinâmicos e aí acaba sendo importante uma visão crítica do profissional na hora da aplicação do exercício, saber qual que é o público, qual que é o tipo de calçado que esse povo vai estar usando, porque você não vai poder dar, por exemplo, numa sala em que todo mundo usa salto alto, falar para o pessoal, ó, vamos fazer skipping agora. Não vai rolar, né? Não tem como. Você tem que procurar fazer as adaptações que são necessárias para que você atinja o seu objetivo, mas que aquele seu objetivo também seja adequado para o público que está sendo o usuário dele, né? Que está realizando a atividade, né? Então, no pessoal administrativo que ficava sentado, realmente eu vinha também com ações dinâmicas, mas que envolviam não só música, mas também materiais diversos. Então, eu procurava descobrir em cada setor quais são as músicas que eles gostavam. Então, cada setor tinha um playlist com as músicas que cada um gostava de ouvir, né?
E em cima desse playlist você tinha as atividades envolvendo bastão, bexiga, barbante, papel, né, bolinhas de papel, o máximo possível de objetos diferentes do que fazem parte do cotidiano deles para servir como estímulo também. E o pessoal da limpeza? O que a gente faz com o pessoal da limpeza? Exatamente. Agora, imagine o seguinte: a primeira vez que eu fiz isso, ah, tinha lá uma funcionária lá que ela falou, professor do céu, você não imagina a emoção que eu tenho de fazer isso que você está fazendo com a gente. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo com vocês? Não, porque a gente tinha lá na universidade um, um, uma sala grande que era chamada de sala de expressivas, que era da turma de terapia ocupacional. E lá tinha uns colchões, né, uns colchonetes bem grandes, igual aquele que a gente tem no centro da ginástica. Então, na primeira semana que eu reuni o pessoal, eu falei, a gente vai fazer atividade agora, a gente tem aí 10 minutinhos, vamos todo mundo para a sala de expressivas lá. Daí eles entraram na sala de expressivas. E a gente vai fazer o que agora? Eu falei, cada um pega um colchão e deita. Então a gente fez lá 10 minutos de alongamento, né, estático, mas todo mundo deitado, porque eles já ficam em pé o dia inteiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o contrário. Então, já que ele fica em pé, deita. Quem fica sentado, levanta. Então, foi mais ou menos por aí que a gente trabalhou com eles. E em determinadas situações, a gente vinha com métodos passivos também, então a gente procurava não ficar focado em apenas uma metodologia. A gente procurava variar as metodologias sempre que possível para que aquilo não ficasse maçante também. Toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma coisa. Então, a cada 2 semanas tinha alguma novidade, tinha alguma coisa diferente, e isso fazia com que houvesse uma adesão grande também ao programa. Certo, povo? Alguma pergunta a mais? Uhum. Tinha, na Uniso, principalmente, tinha um setor lá, o setor de TI, que quando eu entrei lá, eles falavam que ninguém fazia. E aí eu fui e conversei com o chefe do setor. Aí falei, ó, a gente quer fazer assim, 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 assim. Ele falou, pô, agora é legal isso. Então, vamos ver como vai ser o primeiro dia. Primeiro dia é aquele esquema. 15 caras dentro de um departamento, não posso agora porque eu tô ocupado, não posso agora porque eu tô ocupado, não posso agora porque eu tô ocupado. O chefe chegou e falou, para o que você está fazendo e vai fazer, pode parar para fazer o que você vai fazer, pode parar. Aí todo mundo fez. Aí viu que o negócio fluía. E aí eles já colocavam na agenda deles o horário da laboral bloqueado. Então, nesse horário, eles não atendiam o telefone, não respondiam e-mail, não faziam nada, porque aquele horário era o horário que daí cada um escolhia a trilha sonora, cada semana tinha uma trilha sonora mais doida que a outra, era bem engraçado. Né? E rolava, funcionava. Né? Isso que acaba sendo interessante. Beleza? Mais alguma coisa? Não? Não sei se vocês perceberam, saí um pouco do convencional hoje. Né? Tava enjoado de ficar sentado dando aula desde março, né? Mês de abril inteiro sentado, já estava ficando travado, estava quase esquecendo como que era andar já praticamente, de tanto sentado que eu ficava, tava manhã, tarde, noite sentado. Fiz algumas adaptações aqui, alguns ajustes, ainda vão ter outros ajustes, então agora eu tenho um quadro aqui no fundo que ainda está aprimoramento, né? Porque ainda tem o reflexo da luz, então eu preciso ficar com a câmera um pouquinho mais alta para daí não ter esse reflexo da luz no quadro e ter condições de aproximar mais a imagem para que vocês consigam visualizar ele, né? Fico em pé agora. Eu acho que a dinâmica acaba sendo outra, acaba sendo melhor para mim e acho que para vocês também acaba sendo mais próximo do que era realmente a aula presencial. Então, aos poucos a gente vai se organizando e vai se aceitando em relação a essas aulas remotas, essas lives. Beleza, povo? Fico aberto também a sugestões, palpites, conselhos, que vocês quiserem. Se a camiseta, a cor não estiver boa, quiser outra cor, a gente troca. Próxima aula, provavelmente pode ser que eu venha de uniforme, né? Só não estou de uniforme porque a gente não vai para quadra hoje. Ai, piada tosca.
Beleza, então, povo. No mais, então, desejar boa noite para vocês. Coloquei o link da música de abertura, né? Então, hoje teve música, na semana passada teve um desenho, pode ser que na próxima semana tenha alguma outra coisa para início, enquanto eu vou me organizando, né? Porque antes eu estava me organizando aqui, e vocês ficavam me vendo fazendo as coisas, e fica uma situação estranha. Pelo menos vocês têm um outro entretenimento aí, uma outra coisa para ficar observando antes do início da aula. Antes de fechar, eu preciso só confirmar o pessoalzinho que entrou depois, né, da aula iniciada. Né? Eu fechei a porta hoje, por isso que ela não entrou. Né? Minha esposa está fazendo aula na outra sala, então ela ficou pro lado de lá agora. Né? A porta está trancada aqui. Deixa eu ver, o Alex que não estava, a Anaísa também não estava. Deixa eu ver, Daiane não apareceu, Enio também não. Felipe Souza. Felipe Souza não, né? Ah, não, Felipe Souza sim. Felipe Souza Almeida. Giovanni, tá aí, tá quietinho. Herbert. Isaac não. Leonardo Fernandes não. Só o Leonardo tá na outra lista. Luca não. Michael Milton. Nestor não. Renan Stephanie. Thales não. Wellington e Wesley. Belezinha. Feito isso, então, povo, no mais, me despeço de vocês, desejando uma boa noite, né, um bom final de semana, né, e na semana que vem nos vemos. Na semana que vem, na verdade, assim que já tiver postado, como a gente falou dia 18, né, vocês vão estar recebendo já pela manhã ou no máximo até o final da tarde o e-mail e a partir do momento que vocês receberem e-mail, a avaliação já está postada na plataforma da Saga. Beleza? Assim então. Abraço. Ah, aham. A ideia é essa, né? A ideia não é complicar. A ideia é fazer com que todo mundo aprenda no final de tudo, né? Então, é, vocês vão aprender comigo e ao mesmo tempo eu estou aprendendo com vocês nessa questão da aula remota, de eu estar em casa, vocês estarem nas casas de vocês. Né? Então, acho que todo mundo está aprendendo muito dentro desse período aqui. Beleza? Abraço. Até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Emily, cadê seu TCC? Mas não vou ver já, tá? Mas pode mandar.